Bom dia, alunos da disciplina de Metodologia Científica. Olha eu aqui de novo, sou Josiane Hatz e sou doutoranda do programa PPGCM, programa de pós-graduação em Educação em Ciências e em Matemática, e a ideia é que eu ajude vocês, como estagiária da disciplina, com algumas aulas bônus, com algumas dicas, com alguns esclarecimentos sobre os conceitos que vocês estão estudando na disciplina. E também, de certa forma, que eu aprenda junto com vocês também e revise alguns conceitos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a pesquisa qualitativa, né? E eu coloquei o livro do Antônio Carlos Gil na reprodução de tela aqui, porque ele é uma grande referência que ajuda bastante a gente, uma das referências que vocês têm já na disciplina sugeridas também pelos professores, que nos ajuda a entender bem essa questão do como fazer pesquisa, do como fazer o seu projeto de pesquisa, que às vezes a gente fica meio perdido, meio inseguro, meio ansioso diante dos processos de pesquisa, como graduandos, né, e como futuros pesquisadores, né, futuros professores, pesquisadores, né, e a gente acaba entrando nesse mundo da pesquisa e a gente acaba gostando, né, e a gente acaba se formando como futuros pesquisadores aí. Então, assim, quando a gente fala da pesquisa qualitativa, existe algumas falácias aí sobre a questão da pesquisa qualitativa versus a quantitativa. Muitas pessoas acham que a qualitativa não tem o certo rigor científico que a quantitativa tem. Por quê? Porque na quantitativa, subentende-se que por ter números e por ter exatidão, né, pelos números nos darem exatidão e objetivo, a quantitativa parece ser mais exata, né, mais racional, vamos dizer assim, mais que nos dá dados concretos. Então, aparentemente, parece que a quantitativa é mais confiável e, de certa maneira, até mais fácil. Mais fácil, mais confiável. Porém, a qualitativa também exige um rigor. E as pessoas falam, não acham que é fácil. Não é, também existe um rigor científico na qualitativa também, né? E que o que acontece é que a qualitativa às vezes é tão difícil quanto a quantitativa, né? Porque ela também exige uma cientificidade, exige passos, exige processos, exige também a questão do pesquisador tomar o cuidado dele não misturar as suas opiniões pessoais com o seu campo de pesquisa. Então, existem vários cuidados que fazem parte da qualitativa. Professora, mas por que a qualitativa é importante? Por que quando na minha pesquisa que eu vou saber qual tipo de pesquisa, né, qual que é a abordagem metodológica que eu vou partir da minha pesquisa? Quando que eu vou descobrir isso? Por que muitas pessoas usam a qualitativa? Né? Ela é importante também, ela tem o seu rigor, e ela é importante quando os números não dão conta, né? Na quantitativa, como eu falei, os números, a exatidão, né? Então, por exemplo, um exemplo bem tranquilo para a gente entender. Na quantitativa, se a gente for pesquisar sobre emoções e sentimentos relacionados, por exemplo, ao tema ansiedade, a gente vai pesquisar lá quantas pessoas do município tal, de tal localização, têm ansiedade. Esse é um dado quantitativo. Então, essa é uma maneira quantitativa de abordar o tema da ansiedade. Qualitativamente, para a gente abordar a ansiedade, a gente abordaria de uma maneira mais subjetiva na qualitativa. Então, ao invés de abordar quantas pessoas, o quantitativo, a gente vai falar assim, como é ter a ansiedade? Como vive uma pessoa com o transtorno de ansiedade, né? Como a ansiedade se manifesta em certos ambientes de trabalho. Por exemplo, vamos citar o exemplo do trabalho do professor hoje em dia, que infelizmente, né, devido a vários e vários, né, motivos e várias
fenômenos e várias interferências, o trabalho do professor, ele é muito invadido por várias outras instâncias. E isso acaba gerando um pouco de ansiedade, porque daí às vezes ele pensa que ele próprio não está se apropriando do seu próprio fazer. Por quê? Porque várias pessoas, instâncias e normas e instâncias sociais invadem o seu trabalho. E isso te causa uma insegurança na apropriação do seu próprio trabalho. O professor, ele não se sente apropriado daquilo que ele está fazendo. Parece que aquilo que ele está fazendo não é dele, não é o trabalho dele, ele não sente apropriação. Então, ao mesmo tempo, isso causa emoções nele que deixam ele ansioso, deixam ele inseguro a respeito do próprio trabalho. E isso são levantamento de hipóteses que são abordadas numa pesquisa qualitativa a respeito do trabalho do professor e da ansiedade, né? Que não são quantitativas, não tem como você quantificar, né? Mas daí você vai me fazer uma pergunta: professora, mas tem como a gente ter dados quantitativos dentro da pesquisa qualitativa? Sim, tá? Então, sim, por exemplo, voltando ao exemplo do trabalho do professor e da ansiedade, a gente pode sim fazer uma abordagem de dados quantitativos de quantos professores estão sendo acometidos pela ansiedade, pelo transtorno, quantos estão se afastando do trabalho, né? Então, a gente pode sim fazer daí uma abordagem quantitativa dentro da abordagem qualitativa. É possível sim. Daí seria uma pesquisa quanti-quali, né? Quantitativa e qualitativa, que daí teria os dois viés, as duas abordagens dentro do foco de análise, né? Então, a maneira como você vai abordar esse tema, o como as pessoas estão reagindo a esse transtorno, o como está acontecendo, como esse transtorno ele surge, a partir de que fenômenos. Então, quando você vai fazer uma abordagem mais analítica, mais descritiva, mais explicativa sobre a realidade, uma explicação sobre a realidade, você quer uma explicação, aí você vai abordar a qualitativa. Aí a quantitativa não vai dar conta desses tipos de questões, porque são muito subjetivas, muito nas questões das humanidades, né? Então aí você vai saber, você vai sentir que a tua pesquisa está precisando daquela abordagem qualitativa e não só quantitativa, beleza? Então, vamos lá, eu vou passar agora aqui. Então, assim, esse slide aqui, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a qualitativa. A ideia é a gente deixar bem claro a qualitativa, a importância dela, quais são os seus vieses, né? Então, o que é pesquisa qualitativa? É uma investigação que busca compreender os fenômenos sociais em sua complexidade, né? Explorando significados, motivações, valores e comportamentos no contexto natural em que eles ocorrem. Ela não se baseia em quantificação e nem sempre são caracterizadas por rigor técnico, né? Como eu falei, nem sempre elas vão ter o rigor técnico, porém, elas têm que ter o rigor científico, sim. Como eu falei para vocês, que tem o pesquisador da pesquisa qualitativa, ele tem que tomar muito cuidado para ele não misturar as opiniões pessoais dele, porque ele também está imerso no contexto da pesquisa dele. Ele também está participando da sua pesquisa na qualitativa. Então, existe essa questão de não misturar as suas opiniões, os seus pessoais, suas opiniões pessoais. Então, é muito difícil isso, você trabalhar com a pesquisa qualitativa também, né? Porque você tem que separar a sua opinião da opinião do seu público-alvo, né? Então, ali você tem que analisar, o mais importante é os significados, né? As motivações, explorando ali do seu público. Então, é difícil, não é fácil, porque às vezes no meio do processo ali de análise, você vai querer colocar o seu viés. E é importante você saber separar, é difícil mesmo, né? Por isso que eu falo que a pesquisa qualitativa também tem rigor, sim, científico, né? Então, como definir a pesquisa qualitativa? Então, é sempre importante ali ter os objetivos, o foco, o contexto. É compreender os fenômenos sociais em profundidade, né? Complexo, né? O foco, significado, valores, crenças e comportamentos, as análises de comportamentos também. O contexto natural dos participantes. Dados, os dados serão descritivos e interpretativos. Você vai descrever aquela realidade e interpretar
explicar em alguns casos, né? Método de coleta. Então, muitos métodos de coletas na qualitativa serão por entrevista, observação participante. O que é observação participante? É quando você, pesquisador, é isso que eu falei que é o mais difícil, né? Está participando da pesquisa. É uma observação participante. Você não está de fora da pesquisa analisando, né? Como um observador que não participa. Você está participando. Então, você vai fazer lá um grupo focal, por exemplo, como na sequência ele tá, grupo focais. Você vai fazer um grupo focal, você precisa interagir com aquelas pessoas que você escolheu para o teu grupo focal. Então, você está participando, você está se colocando como participante, tá? A análise documental também pode ter análise documental, que é quando você faz o levantamento de alguns documentos e você analisa o conteúdo daquele documento, a descrição, com base nas hipóteses, né? Também existe. Características. Explora subjetividade, múltiplas perspectivas, interação pesquisador e fenômeno e processo flexível, né? Então, o processo ele não é rígido, ele é flexível. Então, na pesquisa qualitativa, existem muitas mudanças no processo. De todo o processo de pesquisa qualitativa, os objetivos podem mudar, as múltiplas perspectivas podem mudar, o seu olhar analítico pode mudar, os vários vieses, a realidade, os dados podem te trazer outras perguntas, outros vieses teóricos, então é muito flexível. Diferença da pesquisa quantitativa. Não, então a qualitativa ela não usa dados numéricos, a não ser que se precise, como eu falei para vocês naquele caso que usa a quanti e a quali, daí é outro tipo de pesquisa que você usa as duas modalidades, pode acontecer. Mas na qualitativa não tem dados numéricos, valoriza a interpretação e contexto e produz resultados não alcançáveis por método quantitativo. Mas por que a gente faz uma pesquisa qualitativa, né? Qual que é a justificativa? Por que a gente faz? Por que é importante uma pesquisa qualitativa? Qual que é a justificativa para usar essa abordagem? Estuda o ambiente da vida real, permite expressão livre dos participantes, né? Então, aquele participante ele vai esboçar sua opinião, ele vai descrever, ele vai falar, e a partir do teu foco analítico, você vai ver o que é importante dentro daquela descrição, daquele dado, você vai fazer análise daqueles dados, daquele participante, o que é importante para sua pesquisa. Entende o contexto dos fenômenos, e identifica vínculos e mecanismos explicativos.